3 formas de transformar a sua loja sem precisar reformar. Essa é uma dúvida muito frequente. O que fazer para mudar o teu espaço, melhorar a forma de apresentar os seus produtos, trazer mais interesse do cliente sem precisar investir numa reforma, investir num arquiteto, mexer no espaço físico da tua loja, que muitas vezes vai fazer com que tu precise fechar por alguns dias. Então eu tenho aqui 3 soluções para modificar toda a aparência de vários espaços da tua loja sem precisar de quebra-quebra. A primeira sugestão é investir em móveis que tenham a possibilidade de serem colocados em diversos espaços da tua loja. Por quê? Porque através de uma vitrine móvel portátil como essa, tu cria novos pontos focais dentro do teu espaço. Seja um local que fique próximo à vitrine, seja como aqui, no interior da loja. Às vezes tu tem um espaço que poderia ser melhor aproveitado, poderia chamar a atenção do cliente. Esse é um excelente produto. Mas são várias possibilidades para que você escolha o que mais se adequa ao teu espaço. Aqui é possível colocar expositores, bases, elevações, bustos, coleção skin, o que tu quiser. Muitas vezes, até as tuas próprias embalagens já podem fazer um charme também nessa composição. Então, criar esses elementos, trazer personalidade para eles. Aqui, por exemplo, usamos a cor verde. Então, se eu usasse uma cor off-white, dourado, eu traria um ponto mais elegante, menos destacado. A gente buscou contraste. E isso a gente consegue criar realmente esse ponto focal no interior da loja ou no espaço próximo à vitrine. Dica número 2. Invista em bases e elevações. Sim, elas são responsáveis por transformar a forma como vocês estão apresentando os seus produtos. Uma vitrine sem bases, ela fica uma vitrine morta, ela perde valor. Com elevações, vocês conseguem criar alturas e profundidade nessa vitrine. Aqui eu trouxe uma sugestão com as novas bases e elevações da coleção Mood, que elas servem, seja para te colocar diretamente a peça nela, seja para te colocar o expositor nela, que é a maneira com que eu expus aqui, e também criando fundos. Esses fundos, eles dão mais destaque para o que está na parte da frente e cria assim um cenário mais fechado, mais completo, que de fato valoriza o produto que está sendo apresentado. Então, se tu busca transformar a tua vitrine sem precisar mudar o espaço, sem mudar através de uma vitrine móvel, por exemplo, bases e elevações são fundamentais para que essa cara seja realmente transformada. Aqui eu vou fazer uma simulação, vou tirar essas peças para vocês verem como fica pobre, como perde essa beleza toda, esse encantamento removendo esses produtos. Muitas vezes tu deve te perguntar por que a tua loja não vende, por que a tua vitrine não atrai clientes, porque a forma com que tu trabalha muitas vezes não gera o resultado que tu busca. E aí tu me apresenta uma vitrine como essa, com belos expositores, com várias combinações diferentes, expositor para pulseira, anel, brinco, coleção nova, expositor novo, né? Mas essa é a forma com que tu entrega o que tu está apresentando. Tu não consegue gerar desejo através de uma exposição como essa. E sabe por quê? Porque ela não enche os olhos. Muitas vezes o cliente chega até mim e diz: Gabi, minha vitrine não vende, eu vejo que eu não tenho o resultado que eu espero, eu tenho dificuldade em atrair clientes. E aí, quando eu percebo, o cliente até tem alguns bons expositores, como aqui, uma combinação que possivelmente funcionaria muito bem em outro cenário. Por quê? Porque dessa maneira a gente não consegue gerar nenhum tipo de encantamento. Por mais que eu coloque peças lindas numa exposição como essa, ela não fica atrativa. Eu vou colocar algumas bases e elevações e vou usar exatamente esses mesmos expositores nessa combinação, nessa disposição que eles estão aqui, e eu vou te provar o quanto bases e elevações transformam a percepção de uma vitrine. São elas que vão gerar esse encantamento, vão criar esse espaço preenchido, vão realmente trazer algo que vai encantar o cliente. Então, fica comigo que em pequenas mudanças eu vou transformar esse espaço e tu vai ver a diferença. E agora, a última peça vai entrar nessa cenografia. Depois eu quero que vocês comentem aqui o que essa transformação representou para vocês. Se isso faz ou não faz diferença na hora de impactar um cliente ou de demonstrar um produto. É isso que vai gerar essa conexão. Então, detalhes fazem toda a diferença. Terceira dica: aposte em vitrines temáticas. Aqui a gente está em plena Copa do Mundo e é por isso que a vitrine está posicionada desta maneira. A gente trouxe elementos de exposição, ou seja, bases, bustos, a própria skin no verde e amarelo, algumas bolsas Barcelona também nas cores. Mas tu pode utilizar diversos elementos, trazer bandeiras, trazer outros elementos que não necessariamente sejam expositores, mas que tragam a identidade do que tu está mostrando. Então a gente tem Copa, daqui a pouco a gente está falando Dia dos Pais, Dia das Crianças, Natal.
Então são muitas datas que tu consegue atrair o olhar do cliente, mudar a forma com que ele percebe a tua exposição. Seja numa vitrine externa, como essa, seja numa vitrine interna, dentro do espaço da tua loja, para que o cliente tenha acesso a isso depois que ele já entrou, ele já está mais disposto a fazer as suas compras. Então, criar vitrines temáticas, internas ou externas, é fundamental para que o teu cliente tenha mais desejo de consumir um produto, muitas vezes vinculado a alguma data comercial que está chegando ou que vocês já estão fomentando essa venda nos próximos dias. Muitas vezes são essas pequenas mudanças que transformam a forma como o cliente percebe a tua loja, o teu espaço, e é através disso que tu vai conseguir criar essa conexão, aumentar o desejo de compra. Pequenas mudanças constantemente entregam para o cliente a impressão de que tu está sempre em movimento, que a tua loja está sempre atualizada. Então busque esses pequenos macetes para transformar o teu espaço sem precisar investir numa reforma, mas transformando sim a forma com que o cliente percebe o teu produto e dando aquela vida nova para as peças que tu já tem no teu estoque. E se tu gostou desse vídeo, nos acompanhe aqui no YouTube. Nosso canal tem vídeos novos toda semana falando sobre como vender mais através da exposição, para ti que trabalha com joias, com relógios, com ótica, com acessórios, ou para ti que é apaixonado pelo assunto e consegue pegar esse mesmo conceito e aplicar no teu negócio. Nos encontramos por aqui toda semana.